Boa noite para todos vocês que a partir de agora estão conectados aqui na Lion Academy 2.0, Vitor Simples, estamos ao vivo. Fala, Jorge, tudo bem? Fala, pessoal, boa noite. Muito bacana estar participando dessa segunda versão, né, Jorge, desse projeto. O primeiro que eu acho que já foi um sucesso, muita gente participou. E estamos aqui novamente para esse Lion Academy 2.0. É isso aí, hoje a gente vai estar apresentando a iniciativa educacional do Fortaleza Esporte Clube, a Lion Academy, que agora vem remodelada, vem numa nova versão para, quem sabe, melhorar aquilo que já tá bom, né, Vitor? É isso que a gente espera, que o que a gente já começou fique ainda melhor, e é por isso que a gente está aqui hoje para apresentar a nova Lion Academy. Vitor, hoje a gente vai falar sobre o Fortaleza Esporte Clube, obviamente, tanto da perspectiva técnica, tática, do que acontece dentro de campo, tanto da perspectiva extra-campo, ou seja, da perspectiva da gestão, das áreas executivas do clube. E o nosso objetivo, né, o objetivo da Lion Academy, de maneira geral, é apresentar para o público do futebol as oportunidades que a indústria do futebol nos oferece. Oferece para todos nós que gostamos tanto desse esporte tão popular e fascinante que é o futebol. Eu queria que você pudesse começar falando da trajetória do Vitor Simpson. Vitor, que um dia teve a oportunidade de trabalhar com futebol, agarrou essa oportunidade. Já está há quanto tempo, Vitor? Quinta temporada, são 4 anos e meio no Fortaleza. Quinta temporada, veja só. É quase um atleta, um jogador de futebol. E que talvez foi o que você um dia, Vitor, imaginou inicialmente. Aliás, é o que praticamente todo garoto, e hoje inclusive várias garotas no Brasil, imaginam quando criança, quando adolescente, a oportunidade de ser um jogador, uma jogadora do futebol. Mas não vai dar para todo mundo, né, Vitor? Alguns não vão ser tão tecnicamente privilegiados ou tão disciplinados. E o que muita gente não sabe, e é exatamente por isso que a Lion Academy existe, é que essas pessoas que têm no futebol uma fonte de realização muito grande, que já são muito familiarizadas com esse contexto do futebol, elas podem colaborar e fazer parte desse universo de diversas outras formas. Foi assim com você, tem sido assim comigo e com muita gente que hoje faz o Fortaleza Esporte Clube. O Fortaleza Esporte Clube hoje é uma instituição com, eu vou chutar, tá, Vitor, 400 colaboradores? Mais, até um pouquinho mais. Quase 500. Isso, por aí. Quase 500 colaboradores, né? E isso é uma realidade de 2023. Quando você entrou aqui no clube, talvez fosse um terço disso, né? E aí a gente fica imaginando quantos colaboradores o Fortaleza Esporte Clube pode ter daqui a 5 anos, então onde vai estar o Fortaleza, até onde a gente consegue levar essa instituição. Então é sobre isso e muito mais que a gente vai debater hoje aqui na Lion Academy 2.0, porque a gente vai trazer conteúdo nessa aula de hoje do curso Futebol e Gestão de Primeira. Então, Vitor, eu queria que você pudesse começar falando sobre você, sobre a sua trajetória de carreira, que pode ser o que muita gente está passando agora. A oportunidade de trabalhar com futebol já é consciente para alguns, já está sendo despertada em outros, alguns até já trabalham, mas eu diria que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora nunca tiveram a oportunidade de se inserir dentro do futebol, como você teve a oportunidade, agarrou e está até hoje, como você falou na quinta temporada. Então eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Vitor Simpson, o que é que faz o Vitor Simpson dentro do Fortaleza e, por consequência, o que é que você pensa sobre empregabilidade nessa indústria do futebol, o que é que você tem visto acontecer, principalmente nesses 5 anos, né, que você está dentro do futebol, em termos de oportunidades de carreira. É uma boa área para investir? Você recomendaria para o seu filho, para sua filha, Vitor, olha, o futebol é um mercado legal, você pode trabalhar com isso, você pode fazer do futebol o seu ofício, a sua carreira. O que é que você tem para falar para todo mundo que está nos assistindo agora? Jorge, eu confesso que na minha situação eu caí um pouco de paraquedas no futebol, né? A verdade é essa. Eu venho de um mercado completamente distinto, eu vim do mercado securitário, eu já era empresário do ramo securitário e acabei caindo de paraquedas no futebol, mas o futebol sempre esteve na veia da minha família. Meu pai foi ex-atleta profissional de futebol de salão
E então eu sempre, dentro dos meus hobbies favoritos, o futebol sem dúvida nenhuma esteve lá no topo. Então quando eu tive essa oportunidade de ingressar no futebol, eu não titubeei, obviamente, e realmente me encontrei. Mas você sabe que durante esse período eu comecei a entender que esse meu caso ele foi um pouquinho de exceção, assim. Essa oportunidade que surgiu, ela foi um tanto quanto aleatória, mas eu acho que o canal mais direto, assim, a melhor forma de você ingressar nesse mercado, nesse meio, digamos assim, é através do aprendizado, né, cara? Eu acho que pelo menos, eu sou um entusiasta do aprendizado. Eu, durante esse período que estou no Fortaleza, já participei tantas vezes, até mesmo com vocês, do futebol interativo, de alguns cursos, né? Tive a oportunidade de ministrar alguns cursos, algumas aulas com vocês. E eu sempre acho que esse é o melhor caminho, é você ir se preparando. Se você acha que tem identificação, que você gosta, que você... Poxa, eu acho que aqui pode ser o meu caminho profissional, a minha trajetória profissional, eu acho que a Lion Academy é uma excelente oportunidade, onde você vai estar desenvolvendo habilidades, onde você vai estar fazendo networking, conhecendo pessoas, conhecendo processos, conhecendo métodos que deram certo, né? A verdade é essa. Porque o que se está ofertando aqui na Lion Academy não é somente um curso sobre como ser um clube de futebol, né? Você está aprendendo com um clube vencedor. A trajetória do Fortaleza nos últimos 5 anos dentro do futebol brasileiro é, sem dúvida alguma, uma das mais interessantes. Então, ele é um case a ser estudado, tanto de gestão quanto da parte técnica, né? A nossa performance esportiva ela foi muito boa nos últimos 5 anos. E a nossa performance fora de campo, né, onde a gente trata de gestão, ela é objeto aí dos mais importantes canais esportivos, falando de toda a diretoria e da competente gestão do Marcelo Paes nesse período. Então, volto a dizer, se você gosta de futebol e pensa em ter o futebol como seu meio de vida, eu acho que você deve investir, sim, tanto no Lion Academy, como depois em alguns outros cursos dentro dessa área que você gosta. Legal demais, Vitor. Eu tô já recebendo feedback que tem muita gente ao vivo nesse momento, muita gente já nos assistindo, acompanhando a Lion Academy 2.0, esse nosso relançamento. Estamos diretamente do estádio Alcides Santos, o estádio do PC. E agora eu quero saber de onde você que está nos assistindo está. Queria que você comentasse aqui no chat a cidade e estado de onde você está conectada, para que a gente pudesse ter uma noção assim da abrangência da Lion Academy. Então comenta agora aqui no chat a cidade e estado de onde você está conectado ou conectada, né? Se é aqui na capital Fortaleza, se é no interior do estado, se é no Nordeste, se é no Sudeste. Comenta aqui no chat a cidade e estado de onde você está conectado ou conectada, para que assim a gente tenha uma noção da abrangência que a Lion Academy está tomando. Vitor, a gente teve quase 15 mil inscritos no curso Futebol e Gestão de Primeira, o que demonstra que cada vez mais a comunidade do futebol está envolvida também com algo que você falou e que eu sou, obviamente, enquanto fundador do Futebol Interativo, muito suspeito para falar, que é a educação. O público do futebol ele entende cada vez mais a importância de se capacitar, a importância de se preparar, de estudar para fazer parte dessa indústria, que assim como qualquer outra indústria, exige preparação, exige formação, porque a gente está falando de uma indústria que demanda competências e diversas habilidades profissionais. Você falou da tua experiência, né, desses primeiros 5 anos de Fortaleza Esporte Clube e... sem dúvidas, o Fortaleza mudou muito. Inclusive, tem uma aula que a gente preparou para todo o público que está nos assistindo agora, que vai entrar aqui na tela daqui a pouco. A gente vai começar essa aula que mostra, com dados, fatos, exatamente esse percurso do Fortaleza Esporte Clube nos últimos 5 anos, que é um percurso muito vencedor, como você bem frisou, tanto dentro quanto fora do clube. Mas eu queria, Vitor, que do ponto de vista estrutural, você nos desse exemplos de como era esse Fortaleza na época que você entrou aqui na instituição e de como é hoje esse Fortaleza, seja por meio de números, seja por meio de histórias. Eu queria que você recordasse, puxasse aí na sua memória como era aquele Fortaleza
né, o quão diferente ele é do Fortaleza de hoje, para o público que está nos assistindo ter assim uma noção mais clara do que é esse processo de transformação que a gente está citando aqui. George, eu entrei no Fortaleza em janeiro de 2019, tá? Ou seja, nós já estávamos no nosso primeiro ano de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E o quanto nós mudamos em termos estruturais, eu não conseguiria te falar aqui todos os pontos, porque nós mudamos toda a parte de centro de treinamento, nós criamos um centro de excelência novo para todo o departamento de futebol. Hoje, aqui onde nós estamos, é uma estrutura nova da sala de imprensa, da sala de comunicação do clube, né? Do departamento de comunicação do clube, e é um local, diga-se de passagem, transitório. O clube ele está em permanente evolução. Toda a parte, a gente brinca aqui entre si que nós trabalhamos em meio a um canteiro de obras, e a verdade é essa, porque a gente está sempre ampliando, né, todas as nossas estruturas, de forma que a gente esteja ainda mais preparado do que a gente tem pela frente. Todo o processo de evolução, ele traz também grandes responsabilidades, Jorge. A verdade é que desses 5 anos a gente evoluiu muito, enquanto clube, enquanto profissionais, em termos estruturais. Mas o que isso traz para a gente? Responsabilidades de sermos ainda melhores. Porque a gente chega na Libertadores um ano, chegamos no segundo ano consecutivo e agora a gente gera uma expectativa do torcedor para que isso seja uma coisa costumeira. O torcedor hoje ele já não espera que o Fortaleza participe do Campeonato Brasileiro e seja um participante que vá simplesmente brigar pela manutenção. Ele quer que a gente esteja nas principais competições sul-americanas, que a gente avance dentro das competições sul-americanas. Então, essas responsabilidades que chegam junto com a evolução do clube, elas também nos obrigam a estarmos sempre sendo melhores. E isso passa por todas as áreas do clube, desde o departamento de futebol, desde a montagem do elenco, desde o centro de inteligência do Fortaleza, que é algo que vocês vão ver aqui de maneira bastante profunda dentro do Lion Academy 2.0, né, onde a gente tem prospecção de mercado, onde a gente tem análise de mercado, onde a gente tem análise do elenco em si, da produção, da performance. Então, são muitas áreas que são muito importantes e cada um de nós tem o seu papel. Eu fico lá na área comercial do clube, por exemplo, e sequer tenho contato com o departamento de futebol profissional. Então, assim, o quanto o meu trabalho no departamento comercial influi no gol dentro de campo, a gente pode se dizer que é zero, mas a gente entende que é um círculo virtuoso onde todos nós trabalhamos em prol de um único resultado. E tem dado muito certo. Vitor, você falou que o Fortaleza ele não se contenta mais em ser coadjuvante, né? Que o seu torcedor, por exemplo, espera o Fortaleza protagonista, brigando por conquistas grandes, né? E aí, Vitor, a gente conversava aqui em off que a Lion Academy calhou de acontecer, né? Ou seja, essa nossa aula de hoje, o encerramento do curso Futebol e Gestão de Primeira, né? Que está acontecendo hoje com essa aula aqui. Inclusive, daqui a pouco a gente vai começar a abordar tudo isso que a gente está abordando aqui em formato de aula, com slide, com material. Mas antes disso, eu quero ouvi-lo, Vitor. Quero saber se você concorda comigo, porque a gente falava aqui em off que a Lion calhou de acontecer no momento que o Fortaleza vem de resultados negativos. Só que é justamente nesse momento, Vitor, que a gente entende quem é que está no barco até o final, né? E eu queria que tu pudesse compartilhar conosco, que você nos apresentasse, do ponto de vista comercial, como que é lidar com essas situações adversas, porque tudo isso faz parte da rotina de quem trabalha no clube de futebol. Afinal, só existem 3 resultados possíveis: vitória, empate e derrota. O último ninguém deseja. Mas para alguém ganhar, inclusive, alguém vai ter que perder. E aí a gente tá no momento em que a fase do clube não tá, eu vou dizer nem difícil, tá, Vitor? Eu vou dizer esperada, porque eu acho que difícil tava quando você entrou no clube. Há 5 anos. Ali sim era difícil, porque hoje o clube joga primeira divisão, né? E disputando objetivos grandes, como, por exemplo, Taça Libertadores, que, em outro momento recente, já aconteceu. O clube joga, literalmente, amanhã, Copa Sul-Americana,
né? Oitavas de final de competição intercontinental. Ou seja, tem objetivos grandes na mesa. E num momento como esse, mesmo com as situações adversas, a gente precisa trabalhar para o resultado vir. Como que é fazer o seu trabalho nesses momentos? Eu estou perguntando isso porque eu sei que do outro lado muita gente vai se identificar, porque no momento que é muito mais fácil criticar, vai ter uma parcela que vai decidir trabalhar. E dentro, principalmente dentro do clube, seja no o elenco de jogadores, seja o corpo executivo, não há outra alternativa, Vitor. Não há outra alternativa senão trabalhar. Para nós aqui que estamos lançando a Lion Academy, não há outra alternativa senão trabalhar, né? Senão a gente entregar bastante conteúdo, engajar bastante com o público que está nos assistindo agora, para que a gente tenha a oportunidade de fazer uma Lion Academy muito boa, apesar de, nesse momento, o resultado do campo não ser o que a gente espera. E a gente precisa separar muito bem isso, principalmente quando a gente está falando de se preparar para trabalhar dentro do futebol, que, repito, só tem 3 resultados possíveis: vitória, empate e derrota. Então eu queria que você falasse, Vitor, já dando uma dica para quem está do outro lado, de como é lidar, encarar a derrota, que talvez seja a parte mais difícil, né, Vitor? Como é que a gente encara a derrota? Como é que a gente vem aqui e entra nessa live agora, imaginando que do outro lado, por exemplo, podem ter pessoas insatisfeitas com a situação atual do Fortaleza. Mas eu tenho certeza, Vitor, que essa insatisfação é compartilhada por todos nós, inclusive pelo elenco que está disputando as competições e, obviamente, não gostaria de estar perdendo como perdeu os 3 últimos jogos, porque ganhou pra caramba, inclusive teve um título super expressivo estadual esse ano, né? Inédito na história do futebol cearense. Então tem muita coisa boa também que a gente precisa lembrar, e eu acho que num momento como esse é isso que a gente tem que fazer. Você concorda? Qual é a tua opinião sobre como enfrentar as adversidades e ser profissional, né, Vitor? Porque ser passional, ser emocional é muito fácil, mas como que a gente é profissional se a gente está falando de formar profissionais para a indústria do futebol? Jorge, existe uma frase que eu acho que o nosso presidente Marcelo Paes, ele fala quase sempre. Nós tentamos não nos emocionar nas vitórias e tentamos também não nos desesperar nas derrotas. Sensacional. E eu acho que isso tem sido a base do Fortaleza nas últimas temporadas. Como eu disse antes, o Fortaleza deve ter tido a trajetória mais surpreendente dos últimos 5 anos do futebol brasileiro. Você concorda? Sem dúvida. Porém, em meio a essa trajetória vitoriosa, a gente teve vários momentos de turbulência. Nós já passamos por uma temporada muito difícil durante o ano da pandemia, em 2020, por exemplo, onde a gente brigou ali até a última rodada para não sermos rebaixados, tá? Ano passado a gente teve uma prova enorme, né, de superação, onde nós terminamos o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 15 pontos conquistados. Todos os índices históricos, digamos assim, né, as métricas históricas, apontavam que o Fortaleza seria rebaixado no final do campeonato. Nós fomos além. Nós não fomos rebaixados. Nós nos mantivemos na Série A e nos classificamos para a Libertadores da América. Então, o Fortaleza ele é uma prova de superação nos últimos anos e nada poderia ser diferente se não fosse através do trabalho. Nós, durante os mais difíceis períodos em que nós tivemos aqui no Fortaleza, a determinação da minha diretoria para conosco do setor comercial, que não deve ter sido também com as outras diretorias, é sentar, trabalhar e não se desesperar. E é isso que nós fizemos, né? Os contratos continuaram saindo em meio a um período de derrotas. O setor comercial pode parar? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós lançamos recentemente um dos patrocínios mais vistosos do futebol brasileiro nos últimos anos, que foi a primeira vez que um clube tem uma rede social estampada em seu uniforme. Você sabia o quão inovador isso foi? Assim, ter o Kawhi na marca na camisa do Fortaleza foi uma abertura de mercado que pode ser benéfica, inclusive, para todo o futebol brasileiro. Quem sabe daqui na próxima temporada, alguma outra rede social veja essa movimentação do Kawhi e queira também estar presente no uniforme de outro clube. E isso foi dentro de um período difícil, onde a gente teve 1 ou 2 resultados adversos. Então, a ferramenta do sucesso é o trabalho e sempre será. É totalmente justo, compreensível, tá? A crítica do torcedor, porque faz parte do jogo, Jorge.
o torcedor reclamar, achar que está tudo errado, achar que existe aqui uma bomba atômica dentro do Fortaleza, é normal, é justo, e a gente tem que entender isso. O torcedor é o nosso maior patrimônio, e ele é passional. Quem não pode ser passional somos nós, que fazemos os clubes, ou quem quer trabalhar com futebol, né? Você também não pode ser passional. De forma alguma. Eu tô falando isso porque eu sei que do outro lado aí nos assistindo, tem muita gente que sonha um dia estar nessa cadeira do Vitor, tá na cadeira de uma comissão técnica, tá contribuindo com a formação dos futuros atletas do Fortaleza Esporte Clube, por exemplo, tá trabalhando no CT de Maracanaú, tá aprendendo sobre futebol em qualquer área ou função. Então, você que está aí nos assistindo já vai pegando essa dica do Vitor, né? Na adversidade, a principal ferramenta é o trabalho. Vitor, a gente preparou uma aula que a gente vai começar a compartilhar aqui com o nosso público, onde a gente vai fazer esse resgate da história do Fortaleza, da perspectiva dos resultados esportivos, né? A gente vai apresentar bastante conteúdo para quem está nos assistindo, afinal, foi isso que a gente prometeu, o pessoal já tem acessado o curso, né, participado do curso Futebol e Gestão de Primeira, e agora tem a oportunidade de participar ao vivo dessa aula, onde a gente vai falar sobre essa trajetória vitoriosa do Fortaleza nos últimos anos. Mas antes da gente ir para a apresentação, Vitor, deixa eu dar um recado aqui para todo mundo que está nos assistindo. Porque, tem presente, então, para a galera? Tem presente. Como é que não tem presente? O comercial está aqui na mesa. Vamos fazer, então, as honras aqui para o nosso público. Ó. Essa camisa aqui, Vitor, que inclusive é do novo patrocinador de material esportivo do clube, né, já, da Volt. Ela está aqui disponível, né, para sorteio no final, tá? Então, no final, a gente vai ter um sorteio aqui que tem uma condição especial para participar. Mas sobre essa condição especial eu vou falar daqui a pouco. Na verdade, são duas camisas, tá? Duas camisas oficiais de Fortaleza, camisa tradicional do clube, vermelho, azul e branco, listrada. Disponível aqui para sorteio no final. E a regra para participar do sorteio eu vou contar daqui a pouco. Porque antes disso, a gente vai para o conteúdo, a gente vai para a nossa aula. Todo o pessoal que está nos assistindo agora, deixa uma hashtag aqui no chat, hashtag #EuSouLion, né, Vitor? Você falou sobre os momentos difíceis, os bons momentos. Os bons momentos, eles são muito fáceis, né, Vitor? Todo mundo se chega, todo mundo tá junto, né? É nos momentos difíceis que a gente entende com quem de fato nós podemos contar. Então, você que é torcedor do Fortaleza, você que é admirador dessa instituição, você que é aluno do Futebol Interativo e hoje está vindo aqui prestigiar a Lion Academy, comenta aqui agora a hashtag #EuSouLion, hashtag #EuSouLion agora aqui no chat, para que a gente assim comece oficialmente a nossa aula de hoje, porque chegou a hora do conteúdo. Então, já pensou em transformar o seu sonho em uma carreira no futebol? Seria muito bom se todos nós pudéssemos fazer isso através de super habilidades, por exemplo, do Pikachu. Mas como a gente não tem essas super habilidades, Vitor, a gente vai então apresentar para todo mundo um conhecimento resumido do que a gente acredita que é importante para quem quer dar os primeiros passos na indústria do futebol. Então, você sabia, Vitor, que existe um mercado, um contexto do futebol? Isso eu sei que sim, porque você já falou. Mas o mais importante, existe toda uma indústria que é possível de ser alcançada por quem estuda, por quem está disponível, né? E a fim de se capacitar, de se desenvolver. Isso pode ter a ver com pessoas que já trabalham, como era o teu caso, trabalhava na área de seguros e quer fazer, pode fazer uma transição de carreira. E isso também pode ser para pessoas que estão iniciando suas trajetórias de carreira. Pessoas que vão dar o primeiro passo dentro desse contexto, dentro dessa indústria do futebol. Então, tudo isso é sim possível de ser alcançado desde que você tenha muito claro qual é o seu objetivo. Seja você iniciando a sua trajetória de carreira e vai ter no futebol o seu primeiro emprego, seu primeiro estágio, seja você alguém que está fazendo essa transição de carreira. Tudo isso
é sim possível, né? Então, essas são algumas questões para você começar a pensar, como questões que estão na tela nesse momento, né? Sobre o que a indústria do futebol oferece, sobre quais são as possibilidades que existem dentro desse contexto do futebol. Para você, Vitor, hoje, quais são as áreas que você vislumbra com maior potencial de crescimento dentro dessa indústria do futebol a partir do seu conhecimento? Olha, George, eu acho que o futebol brasileiro ele está passando por um movimento de transformação muito claro, né? Na última temporada, digamos assim, né? Não se fala de outra coisa no futebol do que o advento das SAFs, né? Das Sociedades Anônimas de Futebol. E eu acho que o futebol está mudando, ele está se tornando cada vez mais profissional, ele está se tornando cada vez mais pautado pelas práticas de gestão, compliance, né? E através de processos estabelecidos. E junto com o advento das SAFs, né, você tem muitas oportunidades que vão desde a área comercial, que vão para a área de marketing, as áreas de comunicação dos clubes. Eu acho que tudo isso está dentro dos cursos, né, do Lion Academy 2.0. Então, caso você... eu sou formado em jornalismo e gostaria muito de trabalhar dentro dos clubes porque eu gosto muito de jornalismo esportivo. Tem muito espaço, tem muito espaço. Cada vez mais dá-se importância à forma de comunicação dos atletas, né? Como o atleta se comunica com o seu público, com suas redes sociais, né? Então tem muito espaço para você trabalhar e não é só no clube não, tá, Jorge? Eu acho que o futebol, ele tem muitas entidades vinculadas ao esporte, né? Onde não necessariamente você vai trabalhar dentro de um clube, mas você vai estar dentro do futebol e você vai ter essa mesma realização pessoal, eu não tenho a menor dúvida. Você no futebol interativo talvez seja tão realizado quanto eu que trabalho dentro de um clube. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, estar preparado porque nessa transformação dos clubes em sociedades anônimas de futebol, só vai ficar quem de fato estiver preparado e for bom. Legal, Vitor. Você abordou uma questão muito importante, que é a questão da profissionalização, que já está sendo acelerada com o advento da SAF no Brasil. Então, as sociedades anônimas de futebol têm acelerado esse processo de amadurecimento do futebol brasileiro, trazendo muita profissionalização. Ou seja, o futebol tem se tornado um mercado cada vez mais parecido com o mercado financeiro e vários outros mercados que a gente se acostumou a ver repleto de muito profissionalismo, né? Com muita criticidade aplicada, por exemplo, no processo de recrutamento, de seleção dos profissionais, no processo de treinamento, desenvolvimento, formação de pessoas. Por quê? Porque tem muito conhecimento agregado nessas organizações e o futebol cada vez mais tem funcionário de uma maneira parecida, similar ao que a gente se acostumou a ver com grandes corporações, grandes multinacionais, por exemplo, ou simplesmente grandes empresas. Então, quando a gente fala desse processo de profissionalização, a gente está falando também, Vitor, sobre novas funções do futebol. Agora, no nosso slide, por exemplo, a gente faz referência à criação do centro de inteligência do clube, né? Apesar de você não ser um profissional de análise, um profissional que trabalha diretamente com inteligência, aliás, boa parte, se não todo mundo, desse departamento hoje, por exemplo, está no Paraguai em função do jogo de amanhã, né? Muita gente está diretamente envolvida com a partida de amanhã, seja para dar suporte à comissão técnica, seja para estar analisando adversários. Apesar de você não ser dessa área, você, com o tempo de casa, o tempo de Fortaleza que tem, viu, por exemplo, essa área nascer dentro do clube, se desenvolver, florescer, né? Conta um pouco pra gente de como você, apesar de estar na área comercial, enxerga esse processo, que é um processo muito comercial, Vitor. Quando a gente fala de análise de mercado, a gente está mapeando as contratações, né? O Fortaleza anunciou na última sexta-feira, por exemplo, uma grande contratação, né, que envolvia muitas cifras. Esse é um processo comercial. O clube foi lá e comprou os direitos
federativos de um jogador. E tudo isso faz parte desse trabalho de análise de mercado, de inteligência, de análise de desempenho que o clube implementou. Queria que você contextualizasse aquelas pessoas que estão nos assistindo agora de como esse processo aconteceu sob a ótica de quem já estava dentro do clube, como é o teu caso, desde esse primeiro momento, e principalmente o valor que isso gera para o clube, inclusive comercialmente. A gente teve exemplo de atleta vendido nesse ano, né, pelo Fortaleza Esporte Clube, que gerou muitos milhões, né, gerou uma grande receita para o clube e é fruto de um processo tipo esse. Um atleta foi mapeado na Série B do Campeonato Brasileiro, né, um atleta de muito potencial, se destacou no Fortaleza e agora está indo para o futebol mexicano, é isso mesmo? Perfeito, Jorge. O Centro de Inteligência do Fortaleza, o CIFEC, né? Ele tem um trabalho muito alinhado com a comissão técnica, né? E não só com a comissão técnica, tá? Com a diretoria e também com os demais setores do clube. Por que eu te digo isso? Porque o Fortaleza ele é reconhecido como um clube moderno, mas ele não pode ser moderno somente nas suas ações comerciais, ele não pode ser moderno somente na sua comunicação e marketing, ele precisa ser moderno no geral, inclusive na forma de jogar. Fortaleza é um clube hoje que tem um futebol propositivo, é um time que gosta de ter a bola, que tem uma equipe bastante qualificada tecnicamente. Então, em qualquer mudança, né? E isso, por exemplo, tem a ver com a própria contratação do nosso professor, Juan Pablo Vojvoda. Ele foi mapeado, de fato, pelo Centro de Inteligência do Fortaleza, por ter exatamente esse estilo, né, de jogo que se conectava ao Fortaleza e ao elenco que nós tínhamos na época. Então, há um cuidado enorme do Centro de Inteligência do Fortaleza em estar prospectando jogadores que tenham o DNA tricolor. A verdade é essa. Então, todas essas aquisições, elas têm um porquê. O quão importante elas são? No ano passado, eu falei agora há pouco, nós viramos o turno do Campeonato Brasileiro na lanterna. Nós tivemos uma janela de meio do ano onde nós trouxemos, né, nós agregamos ao elenco jogadores que foram importantíssimos para a nossa virada. Né? O Caio Alexandre foi contratado no meio da janela do ano passado, se eu não me engano, o Thiago Galhardo também, Lucas Sacha, né, que junto com o Caio Alexandre fez uma dupla de volantes ano passado, que foi super importante nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, são aquisições feitas antes do início da temporada e, inclusive, durante a temporada. E isso o Centro de Inteligência está sempre trabalhando, porque existem situações inesperadas, como, por exemplo, a perda do Hércules, que é uma joia do futebol cearense, que vinha numa evolução absurda, com diversas sondagens, digamos assim, né, do futebol exterior. Falava-se muito sobre uma possível venda do Hércules agora, nesse meio do ano, e ele, infelizmente, sofreu uma lesão bastante grave no joelho, está se tratando, né, pelo nosso departamento médico, vai voltar ainda melhor, não tenho dúvida, porque ele é um garoto que merece demais, mas houve uma intercorrência no meio do caminho, né? Então nós precisamos, através do nosso Centro de Inteligência, repor essa perda, né, do Hércules, e aí nós fomos lá de novo, no mercado sul-americano, trouxemos um atleta da Europa, né? Nós trouxemos o Tobias, que é um jogador português com uma longa passagem pela Premier League. Então, isso demonstra que o Fortaleza ele está ativo não só no mercado, mas no mundo todo. Né? Eu não conseguiria imaginar esse tipo de aquisição do clube há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, não tenho a menor dúvida. Tanto é que, se pegarmos a quantidade de estrangeiros que nós tivemos em toda a nossa história, é possível que a maior porcentagem esteja situada nesses últimos 4 anos, 3 ou 4 anos. Então, isso demonstra o quão trabalhoso, o quão importante é, né, o trabalho do Centro de Inteligência do Fortaleza. Sem dúvida, exige todo um trabalho de mapeamento de atletas que, como você frisou, não é só do Brasil, né? Como se não bastasse estarmos num país continental, esse mapeamento vai além, né? E contempla vários outros países, especialmente países da América do Sul, né? Hoje o Fortaleza tem vários atletas sul-americanos em seu elenco, o que torna esse trabalho da análise de mercado ainda mais complexo, né? Mas, como você frisou, está aí também boa parte do resultado, dos frutos, né? E agora nesse slide a gente lembra, né, Vitor, alguns desses exemplos, né? Você citou há pouco o exemplo do
do Hércules, né, que estava na expectativa de ser mais uma grande transação. A gente tem um exemplo recente do Moisés, isso. Né? E assim o Fortaleza Esporte Clube vai se consolidando não só como um clube com excelentes resultados esportivos, mas um clube também, do ponto de vista comercial, cada vez mais atrativo, né, Vitor? E essa é uma área que você conhece muito bem. Então, de maneira geral, como você nos explicaria a importância desse tipo de fruto para o médio e longo prazo do clube, né? Como é que isso ajuda, por exemplo, o clube a pensar os próximos 2, 3 anos a partir desse tipo de receita que traz uma alavancagem muito forte, né? Ô George, a gente quando fala do CIFEC, né, do Centro de Inteligência, muitas vezes a gente já pensa logo que ele serve tão somente para o futebol profissional, para o adulto, né, para o masculino adulto. E não é. A gente tem um Centro de Inteligência que ele é muito importante para a nossa categoria de base. Recentemente fizemos algumas aquisições para a nossa base, que são atletas vindo de outros clubes, que foram mapeados como uma importante aquisição para o clube e que, por exemplo, no jogo passado, no jogo do último sábado, um atleta chamado Cauã, né, meio-campista, que tem tido excelentes participações na base do clube, fez a sua estreia no masculino profissional. Então, assim, ele pode ser um jogador que vai agregar valor ao elenco profissional e que pode lá na frente, talvez, ser um novo Moisés, um jogador que foi contratado por um valor mais baixo, que no momento foi contratado para a categoria de base e agora ele pode ser lá na frente, quem sabe, ser vendido por cifras milionárias para o futebol mexicano, para o futebol europeu, sul-americano, para quem quer que seja. Então, existem analistas de mercados também com foco na base, nas categorias de base. Porque isso também é muito importante para qualquer clube, formar jogadores, né? Então, às vezes, a gente, em algumas competições regionais que participamos, algumas competições nacionais que participamos da base, a gente entende que ali tem um jogador que pode servir para o nosso elenco, para nossas categorias de base, a gente contrata esse atleta para lá na frente, a médio e longo prazo, ele trazer o retorno técnico dentro de campo, mas quem sabe também o retorno fora de campo através das finanças, né, de uma venda futura. Vitor, e como o slide evidencia para a gente, esse é um trabalho conjunto de toda a equipe Fortaleza Esporte Clube. Com muita ênfase, claro, na área técnica, né? Então a gente está falando de um trabalho diretamente realizado por profissionais da comissão técnica, então isso passa pelo trabalho do analista de desempenho, do analista de mercado, eventualmente dos captadores, né? Quando o clube possui essa estrutura de captação, que é o caso do Fortaleza hoje, integrado com a comissão técnica, tanto do profissional como da base. Lá no Futebol Interativo, a gente está acostumado a receber muitos alunos, muitos interessados, né? As áreas que a gente tem mais alunos são as áreas de análise de desempenho, análise de mercado, área de dados. E não é à toa, Vitor, que essas áreas têm crescido tanto, né? É porque existe não só uma grande demanda por parte dos clubes para entenderem cada vez melhor o que acontece em termos de desempenho, como mapear isso, como interpretar isso e como transformar isso em performance, né? Seja em resultado potencializado, como existe já também uma boa oferta de profissionais que estão se capacitando, estão se qualificando. Você falou, né, sobre o desenvolvimento dessa área dentro do Fortaleza Esporte Clube, mas a gente pode generalizar e dizer que isso aconteceu em todo o futebol brasileiro, né? Já tinha acontecido num passado mais longínquo na Europa, né, em outros grandes centros, e no Brasil esse processo foi acelerado, especialmente nos últimos 5 anos. Eu queria que você desse a tua opinião para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e se identificam muito com a parte tática do jogo, pessoas que têm interesse em fazer parte do futebol, em contribuir, por exemplo, por meio de análise tática, eventualmente como analista de desempenho, como analista de mercado, que envolve todo esse trabalho de mapeamento de talentos, né? Você falou, isso pode acontecer no altíssimo nível, como é o caso do futebol profissional, pode acontecer nas categorias de formação, mapeando talentos que são potenciais, né, que ainda não estão completamente formados. Isso é uma grande porta de entrada hoje para quem quer trabalhar com futebol, né? Então, pessoas que têm um olhar mais voltado para o campo, né,
Daqui a pouco a gente vai falar para pessoas que têm um olhar mais voltado para a gestão, para áreas executivas, como é o teu caso. Você já era um vendedor. Hoje você continua sendo, assim como eu, né? A gente vende e aprendemos, né? Nós aprendemos a vender ao longo desse percurso. Outras pessoas vão se identificar mais naquilo que está diretamente relacionado ao jogo, aquilo que acontece dentro das 4 linhas. Qual é a tua dica para quem quer ingressar no futebol, mas não vai ter como começar sendo, por exemplo, o Vojvoda? Claro, mas nem isso, né? Não vai ter como começar sendo auxiliar do Vojvoda, porque o Vojvoda já tem uma comissão técnica de muita confiança, mas quer começar a dar os primeiros passos do futebol. Você acha que essa área de análise de dados poderia ser muito interessante para essas pessoas que têm mais familiaridade, por exemplo, com tecnologia, que gostam de analisar taticamente as equipes, que gostam de entender mais profundamente o jogo de futebol, especialmente no seu componente tático? O que você recomendaria para essas pessoas que têm esse objetivo de compreender mais o futebol, dessa perspectiva analítica? Como elas poderiam, quem sabe, fazer disso um ofício, um trabalho, uma profissão, por tudo que você já viu e conhece? Todo mundo que gosta de futebol, eu acho que já foi treinador por um dia, né? Assim, vontade não falta, né, Vitor? De dar pitaco, de sugerir, a melhor escalação é a minha, tinha que ser desse jeito. Eu, particularmente, já fui um ótimo treinador. Não sei se você sabe, Jorge, mas eu fui um ótimo treinador. Eu jogava aquele joguinho de computador, LFoot, Football Manager, e eu era, assim, dedicadíssimo, variações táticas, passava horas e horas tentando contratar os melhores jogadores para o meu time, mas isso eu fazia de maneira... ali era um hobby, era uma brincadeira, né? Era um jogo, mas todo mundo que gosta disso, né? Tem um pouco disso, um pouco de treinador dentro de si, de preparador físico, de analista de mercado, e eu acho que são ótimas áreas, tá? Para se ingressar no futebol. São ótimas áreas, eu vejo aqui dentro do clube. Muito se pensa que os clubes... por verem sempre as mudanças de treinadores carregando consigo as suas comissões técnicas, que não tem espaço para essas funções dentro dos clubes, mas não é isso, tá? Quase todo clube ele tem a sua comissão técnica permanente, né? Então, assim, mudam-se as comissões técnicas, saem treinadores, chegam treinadores e o clube mantém alguns profissionais de maneira fixa, né? Nós temos, por exemplo, o Léo Porto aqui no Fortaleza, que ele é da comissão técnica permanente do Fortaleza. Então, se porventura, e eu espero que não, né, o Vojvoda saia do Fortaleza em algum momento, é possível que o Léo permaneça conosco, né? E então, tem-se uma manutenção do trabalho, na forma de pensar, na adaptação da nova comissão técnica que vai chegar. Então, tem espaço sim, tem espaço dentro de clubes, tem espaço em outras áreas, tem na parte de tecnologia, como você falou. Hoje tem muitos softwares que são importantes para o departamento de futebol profissional. Então, às vezes você pensa assim, pô, eu adoro futebol, sou um cara extremamente tecnológico, adoro essas ferramentas novas. Às vezes você pode estar inserido dentro de alguma desses softwares de análise de desempenho, de análise de mercado. Então, tem bastante espaço sim. Legal demais, Vitor. E tudo isso justifica, né, o sucesso do Fortaleza Esporte Clube, ou seja, não é uma bala de prata, né? A gente está falando de diversas transformações que ocorridas em série fizeram do Fortaleza Esporte Clube um case de sucesso no futebol brasileiro, incluindo os resultados esportivos, né? A gente fala muito da gestão, mas dentro de campo o Fortaleza também se tornou um time muito interessante, né? Você acabou de citar o Vojvoda, né? E é impressionante, né? A sequência de resultados que ele tem tido com o Fortaleza Esporte Clube ao longo de todo o período à frente do Tricolor, e que o credenciou, inclusive, a ser cobiçado, né, por vários outros grandes clubes do futebol brasileiro. E tudo isso está muito ligado à maneira do Vojvoda enxergar futebol, as ideias de jogo que ele possui, né? Então, tudo isso torna o Fortaleza, enquanto time de futebol, né, um time muito consistente, né, em termos de resultado. Por quê? Porque é um time taticamente muito bem orientado, é um time
tecnicamente muito bem treinado, e a gente observa a qualidade do treinador na qualidade do jogo que o Fortaleza apresentou sob a liderança do Juan Pablo Vojvoda. E tudo isso está muito ligado ao modelo de jogo que o treinador consegue implementar na equipe, que é muito difícil, né? Às vezes o treinador ele até tem boas ideias, mas ele não consegue implementar, né? Não funciona naquele elenco. Então precisa casar muito bem, né? Com a cultura de jogo que se tem, por exemplo, naquela instituição, com o momento daquela instituição, com a gestão disposta a bancar o trabalho desse treinador, né? E aqui a gente precisa frisar que o segundo turno glamuroso, né, bem sucedido do Fortaleza na Série A de 2022 só foi possível porque uma gestão bancou o trabalho, né, dessa comissão técnica ao longo de várias rodadas com resultados que não eram os resultados esperados. Né? Você falou aí, o Fortaleza virou o turno com 15 pontos, né? Então, durante esse período, diante da cultura que a gente tem no futebol brasileiro, o esperado seria o quê? A interrupção desse trabalho. Né? Não foi o caso do que aconteceu no Fortaleza, felizmente. Né? O trabalho foi continuado e aí sim pôde gerar os frutos. Num outro contexto também, né, Vitor? Com um foco total no Campeonato Brasileiro, não se dividindo em outras várias competições como aconteceu em algum momento, porque a gente sabe que isso pesa muito. Né? No que a gente foca, a gente expande. Então, inevitavelmente, isso afetou bastante o Fortaleza naquele momento, mas é um bom exemplo de como o trabalho dentro de campo está ligado à gestão. Eles não são distintos, né? Eles não são dissociados um do outro. E aí, Vitor, antes da gente trazer uma grande novidade para quem está nos assistindo, eu sei que tem muita gente esperando esse momento, tá? E a gente vai chegar nesse momento, a gente preparou com muito carinho uma super novidade para todos vocês que estão nos assistindo, né? O Vitor usou, inclusive, uma palavrinha mágica agora há pouco, enquanto ele falava sobre esse jeito de ser do Fortaleza dentro de campo, né? Ele falou DNA tricolor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o DNA tricolor aqui da Lion Academy, mas antes disso, Vitor, alguns fatos aí na tela, manchetes, que ilustram bem o que é essa transformação tricolor que a gente se referiu aqui nessa aula, né? Esse novo Fortaleza, né? Então a primeira ali das manchetes diz: Fortaleza aumenta a receita em mais de 1.100% nos últimos 5 anos. O sucesso do Fortaleza em campo passa pelo que o clube é fora dele. Da Série C para um dos grandes times do Brasil. As finanças do Fortaleza em 2022. O tricolor representa o clube que mais cresce no futebol brasileiro. Tudo isso evidencia toda essa transformação que a gente mencionou. É um reconhecimento público, né, da imprensa, das pessoas que formam opinião no futebol em geral, sobre o que virou o Fortaleza Esporte Clube, né, na grandeza que o clube tem hoje, comparado a um passado recente. Né? Não que o clube não fosse grande, pelo contrário, já era gigante, mas hoje é ainda maior. Queria que você pudesse comentar, Vitor, qual é o principal impacto que isso gerou para os profissionais de futebol, para quem está dentro do clube, né? Como é que isso reverbera no Vitor, no Arley que está aqui nos assistindo, nas pessoas que fazem Fortaleza, no presidente Marcelo, no Vojvoda, né? Acabei de citar, o Vojvoda recebeu várias propostas. E principalmente, o que é que a gente pode esperar para o futuro? George, o Fortaleza, né, recentemente foi alvo de uma matéria muito interessante de um jornalista esportivo que eu gosto muito, que é o Rodrigo Capello, né? E onde ele destacou aí as nossas finanças do ano passado e que foram superavitárias, obviamente, foram muito boas e que demonstram que o Fortaleza virou uma chave, né? O Fortaleza subiu de patamar. O Fortaleza hoje ele é um clube com projeções muito maiores do que nós tínhamos há alguns anos atrás. O que se espera do Fortaleza dentro e fora de campo são sempre coisas muito grandes, tá? E isso repercute no torcedor também, que nos cobra também por isso, né? Nós falamos agora há pouco que junto com o sucesso existe também uma responsabilidade muito maior. Então,
para nós, enquanto profissionais, né, dentro do clube, é muito legal estarmos presentes nesse período de glórias, né, digamos assim. Quando você disse que o Fortaleza aumentou as receitas, né, em 1.100% nos últimos 5 anos, isso repercute no nosso trabalho do comercial, né? Hoje a gente consegue vender o Fortaleza de maneira muito mais fácil. A gente consegue vender o Fortaleza de maneira mais cara, digamos assim, porque é o que ele merece, é o valor justo que o Fortaleza merece, né? Então, para hoje você ser patrocinador do Fortaleza, ele é um valor bastante diferente do que ele era 5 anos atrás, tá? E continua sendo um ótimo negócio. Nós fomos durante 4 anos, nas últimas 4 temporadas finalizadas, o Fortaleza foi o clube do Brasil com o maior número de patrocinadores na camisa do Campeonato Brasileiro. Você sabia disso? Não. Então foi algo muito interessante. Foi algo que naquele momento foi muito importante para o Fortaleza. A gente precisava ter uma quantidade maior de patrocinadores estampados no nosso uniforme para que a gente atingisse os nossos números que a gente previu lá no início da temporada, durante no nosso planejamento estratégico, que é feito todos os anos, que é um grande diferencial do Fortaleza também. Então, quando as coisas vão bem dentro de campo, elas vão bem também fora de campo, e todos os profissionais envolvidos, eles são destacados. Desde o nosso setor jurídico, que tem excelentes profissionais que precisam fazer todos os contratos desses novos jogadores, e aí veja a importância da preparação dos profissionais que estão inseridos nesse processo. Agora a gente aumentou a quantidade de jogadores estrangeiros no elenco, correto? Imagina o quão importante foi que todo o nosso corpo jurídico estivesse preparado para fazer contratos internacionais. Contratos onde a gente está falando sobre moeda estrangeira, conversão, né? Leis trabalhistas brasileiras, e aí a gente tem que explicar para os atletas contratados como é que são as leis trabalhistas brasileiras. Então, há uma necessidade de ter um corpo técnico preparado também para essa evolução, né? E uma coisa que é muito importante dentro do Fortaleza, e aí o nosso presidente Marcelo Paes, ele é craque nisso, é que ele sempre vai capacitando os seus funcionários, né? O que a gente faz aqui, o que a gente está trazendo para o público, o Lion Academy 2.0, ele nada mais é do que externar um aprendizado que ele é diário aqui dentro do clube, né? Então, a gente está, nesse momento de Lion Academy, o que a gente está fazendo para o público? A gente está proporcionando ao torcedor, proporcionando ao público em geral, a oportunidade de conhecer os processos internos que são feitos dentro do clube. E isso é de uma valia enorme. Legal demais, Vitor. Como eu falei para todo o nosso público aqui que nos assiste agora nesse momento, a gente preparou uma grande novidade para todos vocês que estão inscritos no curso Futebol e Gestão de Primeira, todos vocês que estão participando ao vivo aqui do lançamento da Lion Academy 2.0. Vai ter desconto, Jorge? Tem que ter desconto, né? Então, com 2 vendedores na mesa, obviamente que vai ter desconto, porque vai ter muito conteúdo no DNA Tricolor, que é a primeira formação que a gente vai apresentar para o público, Vitor. E é uma formação muito ligada a quem quer atuar, trabalhar na área técnica tática, quem quer conhecer mais, quem quer estudar a área técnica tática e tem no DNA Tricolor esse tipo de oportunidade. O curso DNA Tricolor, ele versa sobre o modelo Fortaleza de formar atletas da base até o profissional. Então, é uma formação para quem tem todo o interesse em aprender o que acontece dentro de campo. Então, é um curso muito ligado a quem gosta de estudar a área técnica, a área tática do jogo, todas aquelas pessoas que se imaginam trabalhando em comissões técnicas, por exemplo, como treinador auxiliar, eventualmente como preparador físico, analista, coordenador técnico, coordenador metodológico, só para citar algumas das várias funções possíveis ligadas diretamente à área técnica tática, que é a área enfatizada aqui no curso, na formação DNA Tricolor. Então, nessa formação, Vitor, a gente aborda basicamente todas as competências que um profissional deve possuir para atuar dentro de uma comissão técnica, né? Passando pela categoria de base, né?
mostrando como é esse processo de formação de atletas do Fortaleza Esporte Clube, ou seja, como é que esse atleta é trabalhado desde lá do CT de Maracanaú até ele estar aqui, por exemplo, no Centro de Excelência, no Estádio Alcides Santos, treinando em alto nível. Então a gente fala sobre essa formação de atletas, a gente fala sobre como foi estruturado e como funciona o centro de inteligência do clube, né, que inclusive a gente já comentou aqui nessa live. A gente fala sobre análise de mercado, a gente fala sobre a área de dados e scout, ou seja, o processo de captação de atletas, como é que é feito esse mapeamento, como que se encontram os futuros atletas de Fortaleza Esporte Clube, tanto na base como no profissional. A gente vai falar também sobre o Fortaleza enquanto instituição, né? Como foi esse processo de remodelagem do clube, né? Instituindo uma nova cultura, uma cultura de mais profissionalismo, né? Hoje, por exemplo, toda a diretoria do Fortaleza é remunerada, né, Vitor? Alguns anos atrás isso não acontecia, né? A gente tinha um trabalho que é adjetivado nesses casos como um trabalho abnegado, né? Aquele trabalho voluntário. Não é o caso, né? Isso demandou a implementação de uma nova cultura no clube. Então a gente vai falar também sobre a área de análise de desempenho, a gente vai citar o modelo de jogo do clube, o planejamento da temporada e, claro, a comissão técnica, né? Como que é a formação dessa comissão técnica, como que é o funcionamento no dia a dia de uma comissão técnica. Tudo isso vai estar disponível para aquelas pessoas que tiverem acesso ao DNA Tricolor, que é o primeiro dos cursos das formações que a gente vai apresentar aqui, né? E, George, só complementando o que você falou, eu acho que você tocou num ponto que é muito interessante. O público-alvo desse curso DNA Tricolor, ele pode ser muito mais abrangente do que os profissionais que querem entrar no mercado. Existem profissionais que já estão no mercado, em que eles podem se preparar ainda mais dentro das suas posições, né, com esse curso do DNA Tricolor. Tem muita gente que me procura, por exemplo, para prospecção de patrocínios, porque eles fazem parte de alguns clubes, né, menores, regionais, né, municipais. Poxa, Vitor, eu sou aqui do norte do país, e aí eu trabalho num clube um pouquinho menor, como é que eu faço para desenvolver uma parte comercial? E isso também pode acontecer com a parte técnica, né, do jogo, né? Existe alguém que está lá e fala assim, poxa, eu faço um trabalho aqui num time semi-profissional, num time amador, e eu sou treinador desse time, eu trabalho na parte de preparação física, mas eu quero aprender o método feito dentro do Fortaleza. Então, eu acho que para além do público em geral que gosta e quer entrar no mercado, essa é uma grande oportunidade para algumas pessoas já do mercado, mas que querem se aprofundar no método utilizado dentro do Fortaleza. É exatamente isso, Vitor. A proposta da Lion Academy é ensinar sobre o futebol, ensinar sobre o futebol dentro de campo, fora de campo, com a metodologia, com o jeito Fortaleza de fazer futebol, o jeito Fortaleza de fazer futebol dentro das quatro linhas, o jeito Fortaleza de fazer futebol na gestão. É exatamente essa a proposta do Lion Academy, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de material. E com quem você vai aprender? Eis aqui os nossos professores, os nossos maestros que vão estar com vocês durante a formação no DNA Tricolor. Então a gente vai ter a participação do presidente Marcelo Paes, do Alex Santiago, do treinador, o Juan Pablo Voivoda, o Ednardo Abreu, analista de desempenho, o Erison Matias, analista de mercado, né, hoje coordenador do setor de captação, o Emerson Santana, preparador físico, e o Leonardo Porto, o Léo Porto, Vitor, que você inclusive mencionou há pouco. Só feras, tá? Só feras. Você trabalha com ele, você pode falar, né? Conheço cada um deles. O Ednardo está, inclusive, junto com o time, viaja com o Fortaleza. Nesse momento está no Paraguai. Está lá no Paraguai. Essa parte de análise de desempenho é muito importante para o Fortaleza. O Erison é um cara extremamente capacitado. Ele fica alocado no nosso centro de treinamento Ribamar Bezerra, que ele coordena basicamente a base, né? Essa análise de mercado mais focada para a base, captação, de captação, mais focada para a base, que a gente falou agora há pouco, que é importantíssima, né? Muitas dessas joias, lá atrás você passou um slide que tinha o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha é uma joia
criada no Fortaleza até uma determinada idade, e o Grêmio, através da sua análise de mercado da base, levou o Everton para terminar o seu processo de formação lá no Grêmio, e ele se tornou o que ele se tornou, né? Um jogador de nível internacional, com passagem pela seleção brasileira, assim, um jogador extraordinário. Ou seja, lá atrás, a análise de mercado do Grêmio foi importante para captar o Everton aqui. Está na hora do Fortaleza fazer esse tipo de captação também para a nossa base. E esse é o trabalho do Edson. Mas todos os demais, o Emerson, o Léo Porto, o nosso presidente, eu não preciso falar, o nosso vice-presidente tão importante e que durante tanto tempo foi o nosso diretor de futebol e que desempenhou funções importantíssimas dentro do departamento de futebol, inclusive na própria contratação do Vojvoda, né? Você sabia, o George? O Alex, ele é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo sobre o mercado sul-americano. Ele conversa com toda a nossa comissão técnica com um embasamento enorme sobre os jogadores do futebol sul-americano. Ele acompanha, ele gosta, ele assiste. O quão importante o Alex foi durante todo esse período como diretor de futebol, desempenhando as funções de um diretor de futebol, mas para além disso, participando também aí da parte de desempenho, de análise. Ele é um cara muito envolvido e é um cara que nos ajudou a ter tudo que nós temos hoje, né? A chegar onde nós chegamos hoje. O Alex teve um papel super importante. Então, ter uma aula de uma pessoa como o Alex realmente é uma oportunidade incrível. Realmente é uma grande equipe de profissionais que estão na prática, que vão ensinar aquilo que eles vivenciam todos os dias, né? E numa equipe da grandeza do Fortaleza Esporte Clube, disputando títulos, disputando grandes conquistas, como é o caso do Fortaleza, obviamente que você precisa estar muito bem preparado, né? Você citou aqui como que é a rotina de alguns deles, que inclusive nesse momento estão no Paraguai e que vivem junto do Fortaleza Esporte Clube para onde quer que vá o time, o elenco. Então, essa é, sem dúvida, uma das áreas mais fascinantes do futebol, Vitor, essa área técnica-tática, porque está ali na beira do gramado, né? Está muito diretamente ligado àquilo que é a essência do futebol, que é o jogo, né? Que é a parte técnica, a parte tática, né? Como as equipes se comportam. Então, realmente tem toda uma beleza em trabalhar com o futebol dessa perspectiva, né, que é a perspectiva de compreender mais acerca do jogo e poder interferir, por consequência, diretamente no jogo, né, Vitor? Essas pessoas interferem diretamente, como no exemplo do Alex. Alguém com conhecimento sobre futebol sul-americano tem a oportunidade de mapear atletas, sugerir, debater sobre a contratação desses atletas, o que acaba impactando diretamente na formação do elenco e, por consequência, no que acontece dentro de campo. Então, esse é o corpo docente da Lion Academy 2.0, DNA Tricolor, o curso que a gente está apresentando aqui agora. Queria lembrar a todos vocês que o certificado é de 180 horas, as aulas elas são inéditas e 100% online, aulas inéditas e 100% online. Aulas que vão acontecer com os professores que a gente citou aqui, né, com toda aquela equipe que a gente apresentou há pouco, e a gente espera que seja uma experiência de muito aprendizado para todos esses alunos que venham a se matricular. E 80 horas é muita coisa, tá, Jorge? É muita coisa, Vitor, porque 80 horas é realmente algo incrível e que, tipo, o quanto você vai aprender nesse período, né? E o quanto isso pode ser importante, inclusive, na hora de você apresentar o seu currículo, né? Você mostrar esse certificado, mostrar esse aprendizado que você teve. 80 horas aulas de um aprendizado intenso é algo que pode te credenciar, sem dúvida alguma, para uma vaga, né? Na hora da disputa aí, dentro de uma de seleção de 2 profissionais, ter esse certificado na mão, sem dúvida nenhuma, pode ser algo muito importante para você. Com certeza, Vitor. E a gente, inclusive, também vai falar sobre vagas, tá? Mas antes disso, você falou das 80 horas, né? E por que vão ser 80 horas, né? Porque você vai ter acesso a 9 aulas
online, né, disponíveis para você. Essas aulas, elas ficam gravadas, caso você não possa assistir essas aulas ao vivo, né? Você vai ter a oportunidade de assistir as aulas ao vivo, são aulas inéditas. Se você não tem essa oportunidade de assistir ao vivo, por exemplo, eu estou no trabalho nesse horário, eu estou na faculdade, eu vou estar viajando, tudo bem, essas aulas ficam gravadas e você tem até 1 ano para ver e rever essas aulas quantas vezes você quiser. Além disso, Vitor, todos esses alunos do DNA Tricolor, eles vão ter acesso a um material didático completo relativo ao curso. Então, todos os módulos possuem o seu próprio material didático, né? São igualmente, assim como as aulas, 9 módulos que correspondem a 9 capítulos de livros digitais diretamente ligados ao DNA Tricolor, né? Esses capítulos estão diretamente ligados àqueles módulos que a gente apresentou. Então, vocês também vão ter acesso ao material didático. Tudo isso além de um fórum de discussão onde vocês podem trocar, debater bastante sobre os conteúdos aprendidos, um grupo exclusivo no WhatsApp onde vocês vão poder conhecer pessoas que estão na mesma direção que vocês, pessoas que estão estudando, se capacitando, se preparando para entender cada vez mais o mercado do futebol, pessoas que estão já trabalhando dentro do futebol e com quem vocês vão poder se relacionar. No final do curso, vocês vão ter a oportunidade de construir um portfólio profissional através do projeto final de curso, né? Que é o projeto que você faz para concluir o curso. Tudo isso vai te dar a oportunidade de ter, assim, um portfólio profissional, como você falou, Vitor, que pode gerar muito valor, né? Para que você possa apresentar junto com o certificado de 180 horas, além, claro, de todo o suporte da equipe do Futebol Interativo, que diretamente ligado, seja na plataforma, seja no WhatsApp, a qualquer momento vocês vão ter acesso à nossa equipe para entender como funciona, né, para receber, para dar feedback, né, para pedir ajuda. Essa experiência aproximada junto aos alunos é o que tem feito do Futebol Interativo uma iniciativa com dezenas de milhares de alunos ao longo desses 5 primeiros anos. Mas vamos para o próximo slide, porque agora a gente vai explicar, Vitor, aquilo que eu considero que é a grande cereja do bolo, aquilo que é o grande diferencial, como se não bastasse você ter a oportunidade de aprender com o Fortaleza Esporte Clube, uma formação completamente voltada, direcionada, customizada pelo Fortaleza. Os alunos que se destacarem, eles vão vivenciar um período de experiência dentro do Fortaleza Esporte Clube. E é por isso, Vitor, que eu digo que é a grande cereja do bolo. A gente está falando do desafio Talento Tricolor. Então, como é que funciona o desafio Talento Tricolor? Ao final do curso, os alunos irão realizar as atividades, né? Na verdade, ao final de cada módulo, eles realizam as atividades. Ao final do curso, eles vão ter a oportunidade de confeccionar um projeto final de curso, né? E eles vão estar sendo avaliados o tempo todo. Até que no final, Vitor, vão ter 15 alunos que vão ter a oportunidade de apresentar esses seus projetos finais para um corpo de profissionais do Fortaleza Esporte Clube. Eles vão estar sendo avaliados pelos profissionais do Fortaleza Esporte Clube. Sabe, você lembra daquele programa chamado O Aprendiz, né? Que Roberto Justus? Exatamente. Lembro. As pessoas ingressavam dentro da instituição e tinham a oportunidade de ir avançando até que elas pudessem conquistar uma vaga de emprego ou não. Aqui vai funcionar de maneira similar. As pessoas vão mostrar o seu valor inicialmente por meio do curso, até que no final elas vão ter a oportunidade de apresentar os seus projetos. As 15 pessoas mais bem avaliadas ao longo desse processo terão a oportunidade de apresentar os seus projetos finais para o corpo de profissionais do Fortaleza Esporte Clube. E aí, Vitor, 15 desses alunos vão estar apresentando e 5 alunos do curso DNA Tricolor vão ser selecionados para vivenciar um período de experiência dentro do Fortaleza. Vão estar aqui, Vitor, dentro do Centro de Excelência, dentro do estádio do PC, dentro da sede social do clube, vivenciando na prática o que é fazer parte do Fortaleza Esporte Clube por alguns dias, né? Então, você frente a frente, né, com
os profissionais do Fortaleza apresentando o seu projeto final e, uma vez classificado nessa última etapa, você vem finalmente vivenciar essa experiência dentro do Tricolor de Aço. Um processo completamente meritocrático, onde você, por meio da sua capacidade evidenciada, demonstrada ao longo desse percurso, obterá a oportunidade de estar dentro do Fortaleza. Se tivesse saído na tua época, Vitor, teria facilitado, quem sabe, a tua trajetória? Sem dúvida alguma. Até porque, como você disse, né? Assim, só depende da pessoa, né? Quem sabe ela não pode ser um talento captado pelo próprio clube, né? Após essa prática, né? Digamos assim, dentro do clube, durante esse período. Quem sabe o próprio clube não enxergue nessa pessoa um potencial e queira manter essa pessoa, né? De alguma forma, seja como funcionário, seja como... Vira um case. Isso, exatamente. Pode acontecer. Eu acho que a oportunidade está aí, né? Você precisa agarrar. E essa é uma excelente chance de você estar mais perto, né? De quem pode lhe dar essa oportunidade. Legal demais, Vitor. E como se não bastasse, a gente vai ter também um banco de vagas exclusivo do Futebol Interativo para você, aluno do DNA Tricolor. Você vai poder ter acesso lá às vagas de emprego das instituições do futebol, incluindo, claro, o Fortaleza Esporte Clube, como essa vaga que está na tela, né? Você vai ter acesso às centenas de oportunidades de emprego dentro da indústria do futebol que estão abertas nesse momento. Então a gente tem um grupo exclusivo para os alunos que vai estar todos os dias trazendo novidades sobre a indústria do futebol do ponto de vista da empregabilidade, da geração de empregos. Tudo isso vai estar disponível para você acessar nesse banco de vagas, tá bom? Então isso também é mais uma exclusividade para você, aluno do curso DNA Tricolor. Já são mais de 10 mil alunos certificados e satisfeitos com os resultados do Futebol Interativo, que agora traz a sua expertise aqui para dentro da Lion Academy. E como vocês podem ver, no próximo slide, a gente vai estar falando sobre algo que eu considero também muito importante, Vitor, que são os depoimentos dos nossos alunos, né? Que tem a ver com a experiência prática que a gente mencionou há pouco, de como é essa vivência dentro de um clube de futebol. E a gente separou alguns relatos aqui para o nosso público, relatos de quem viveu essa experiência na prática, de quem esteve lá vivenciando, experienciando o dia a dia de um clube de futebol. E agora a gente vai compartilhar o primeiro depoimento para vocês. Disponível para você acessar nesse banco de vagas, tá bom? Então isso também é mais... Alunos certificados e satisfeitos com os resultados do Futebol Interativo, que agora traz a sua expertise aqui para dentro da Lion Academy. E como vocês podem ver no próximo slide... Ô, Jorge, me explica só uma coisa. Isso foi um aluno que participou de um outro curso e agora está... E teve essa experiência prática, é isso? Exatamente. Esse é o depoimento de quem teve a experiência de estar lá na prática, vivenciando o dia a dia do clube e, por consequência, aprendendo com essa experiência, né? Desfrutando dessa vivência. A gente vai compartilhar novamente um depoimento para que vocês consigam compreender mais acerca de como funciona essa vivência dentro de um clube de futebol. Então a gente vai voltar o mesmo depoimento, porque o pessoal está me dando agora o feedback de que não saiu o áudio. Então a gente agora vai compartilhar de novo. Espero que dessa vez então dê certo e vocês possam aprender com a experiência do nosso aluno. Meu nome é Ederson, estou aqui no Fortaleza Experiência Prática. Eu queria agradecer o pessoal do Futebol Interativo por ter dado essa oportunidade de concorrer a essa experiência e de estar aqui vivenciando o dia a dia do Fortaleza, observando que tudo que o clube diz que faz realmente é feito na prática. Esses dias foram muito importantes para a minha formação e para ganho de conhecimento. Enfim, queria agradecer a todos
tanto ao futebol interativo quanto ao Fortaleza por essa oportunidade. Valeu. E agora vocês compreendem um pouco mais de como funciona a experiência prática, de como é a vivência de um aluno dentro da instituição, né? De quem já passou por esse processo. E eu vou agora pedir para que a nossa mesa compartilhe o depoimento de quem está na expectativa de ir para esse processo, de quem está ambicionando daqui a pouco vivenciar, de quem está disposto a ser um dos 5 selecionados. A gente vai estar compartilhando o depoimento de um aluno que acabou de adquirir o curso DNA Tricolor. Né? Já de hoje? Já de hoje. De um aluno que já adquiriu o curso DNA Tricolor antes mesmo da gente acabar a live aqui e que vai estar deixando o seu depoimento, falando da sua expectativa em relação à participação no curso DNA Tricolor. Pode soltar! Olá, meu nome é Lúcio, eu tenho 26 anos, sou formado em Engenharia Mecânica e comprei o curso da Futebol Interativo, pois acredito ser o melhor caminho para ingressar no mundo do futebol e poder trabalhar com o que amo. Ou seja, a expectativa aí de quem quer realmente entender mais sobre esse universo do futebol, de quem está muito entusiasmado, otimista em relação ao que está por vir na Lion Academy 2.0. E é sobre isso que a gente vai voltar a falar, porque, como o Vitor perguntou aqui, tem uma condição muito especial que a gente gostaria de compartilhar com o nosso público. E essa condição, Vitor, ela não é qualquer condição, tá? Ela é uma condição que realmente é muito especial e a gente vai poder mostrar para os nossos alunos, porque além do que a gente já mostrou, tem mais. Então pode passar o slide, porque agora a gente começa a mostrar que ao ingressar no DNA Tricolor, você não vai só aprender, Vitor, com os profissionais de Fortaleza, não. Embora esse seja, obviamente, um grande diferencial. Você não vai ter só a oportunidade de conquistar uma experiência prática, né? No Desafio Talento Tricolor, a gente vai selecionar os 5 melhores alunos de acordo com o nosso processo seletivo, eu expliquei há pouco, para ter uma experiência dentro do clube. Só que para quem está aqui ao vivo, Vitor, acompanhando essa live, a gente tem uma condição especial, que vale só até hoje. Tudo aquilo ali que eu falei faz parte do curso DNA Tricolor. Né? Mas para quem está ao vivo hoje aqui, a gente vai fazer uma oferta irresistível. E isso significa o quê? Que além do curso DNA Tricolor, além dessa oportunidade de ganhar uma experiência prática, os alunos que se matricularem no dia de hoje vão ter acesso de maneira bônus a mais 3 cursos do futebol interativo. Cursos específicos daquelas áreas que a gente citou aqui, Vitor. Área de análise de mercado, análise de desempenho e tática para treinadores. São 3 cursos para quem quer realmente fazer a diferença dentro da indústria do futebol, entender mais sobre como funciona a parte técnica, tática e dar esse passo na sua carreira. E tudo isso, Vitor, seria por um valor de R$ 1.997. Esse seria o valor do investimento. Eu digo seria, Vitor. Seria, porque não vai ser. Porque esse valor de R$ 1.997 à vista, né, que seria o valor do DNA Tricolor, porque é o valor que ele vai estar amanhã, é o valor que ele vai estar quarta-feira, ele não vai estar hoje. Porque hoje é um dia muito especial, é o relançamento da Lion Academy 2.0. E como a gente já citou aqui na live, Vitor, a gente quer saber quem tá com o Lion, independentemente do resultado do jogo de amanhã, Vitor. Porque se amanhã a gente voltar com a vitória lá do Paraguai, tudo vai ficar muito mais fácil, você concorda? Vai ficar muito mais fácil sair com a camisa na rua, vai ficar muito mais fácil exibir o orgulho de ser tricolor, né? Embora hoje esteja muito mais fácil do que estava há 5 anos quando você estava entrando no clube, né, Vitor? Difícil não tá. Sem dúvida. Mas para que fique ainda melhor, para que a gente passe, né, um X nessa situação desconfortável que dentro de campo a gente vivenciou nas últimas
3 rodadas do Campeonato Brasileiro. A gente espera que amanhã, numa outra competição, com outro, no outro campeonato, no outro país, a gente encontre o caminho da vitória. Porém, independentemente disso, Vitor, vão ter pessoas que vão estar com o Lion hoje, amanhã, depois, para sempre. Seja o torcedor do Fortaleza que está nos assistindo agora, seja quem não é torcedor do Fortaleza, e você sabia, Vitor, que 50% das pessoas que estão nos assistindo não são de Fortaleza, nem do estado do Ceará? São admiradores do Fortaleza Esporte Clube que querem aprender com o modelo de gestão, o modelo de formação técnico-tático do Tricolor de Aço. E essas pessoas que estão com o Lion, independentemente do resultado, que admiram o trabalho do Lion, ainda que não sejam necessariamente torcedores, eles vão ter a oportunidade de hoje, somente hoje, ter acesso àquele bônus que a gente falou, e há uma condição super especial, Vitor. Você perguntou se ia ter desconto e tá aí o desconto. Ou seja, para quem se matricular no dia de hoje, Vitor, o investimento ele fica menos de R$1.000 à vista. Eu tô falando de R$ 83 por mês, Vitor. R$ 83 por mês é o valor do investimento durante um ano. Para quem quer dar esse passo na sua carreira, quem quer fazer uma transição como você fez na tua carreira, Vitor, para quem quer dar o primeiro passo, conquistar o primeiro emprego, ingressar na indústria do futebol, conhecer sobre esse universo, começar a estudar, seja lá qual for o seu objetivo. Esse curso DNA Tricolor é para quem quer entender o que é o Fortaleza dos resultados esportivos conquistados nesses últimos 5 anos. O que acontece com o clube dentro de campo, né? Desde o CT de Maracanaú até o Centro de Excelência, que é onde a gente está hoje aqui fazendo essa live. E tudo isso, Vitor, por R$ 83 por mês. É R$1.000 de desconto para quem deixa para comprar amanhã, para quem deixa para comprar depois e não aproveita essa oportunidade, porque essa oportunidade é exclusivamente para quem está hoje. E calhou da nossa aula de hoje ser justamente antes de um jogo decisivo, porque depois do jogo, Vitor, se o resultado for positivo, vai ficar muito fácil. Todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer. E quando todo mundo quer, é muito mais fácil. Então essa condição é para quem realmente acredita no Fortaleza e, por consequência, acredita na Lion Academy, Vitor. Essa é a condição que a gente preparou para quem está ao vivo. Você tinha me perguntado se está desconto, agora eu te pergunto. Tem desconto mesmo? Tá de bom tamanho? Ô Jorge, deixa eu ver se eu entendi uma coisa, cara, porque realmente eu tô até um pouco abismado aqui. Eu e é para ficar mesmo. Eu não imaginava. E quer dizer então que quem comprar hoje, né, somente hoje, essa condição, por R$ 83 mensais, né, ele vai ter direito a uma aula com o Vojvoda, que é um dos 3 maiores, melhores treinadores. Isso não sou eu que tô falando, né? É toda a bancada esportiva brasileira que coloca, com um dos maiores presidentes da história do futebol nordestino e brasileiro, com o Alex Santiago e com toda aquela galera que você falou antes. Cara, eu vou fazer igual aquele meme lá. Como é, amigo? Passe 4 aqui no meu cartão. Tá barato demais, rapaz. Tá barato demais, Edson. Tá barato demais, mas tá barato só até hoje, porque como a gente falou, é uma condição super especial para quem é Lion, né? Lembra da hashtag Eu Sou Lion? É para você que se identifica com o Fortaleza Esporte Clube, para além de qualquer fase, para além de qualquer momento, e principalmente você que quer dar esse passo na tua carreira. Porque o que a gente está oferecendo aqui, Vitor, é a oportunidade de catapultar o desenvolvimento pessoal e profissional de quem está nos assistindo e não quer ficar onde está hoje, Vitor. Não quer permanecer no mesmo lugar, no mesmo patamar. A Lion Academy é para quem está incomodado, para quem quer se desenvolver pessoal e profissionalmente, para quem quer fazer uma transição de carreira, para quem quer dar o primeiro passo na sua carreira profissional e conquistar o primeiro emprego, o primeiro estágio. Tudo isso é possível se você buscar o caminho da formação e da preparação. Afinal, foi esse caminho que a gente buscou, Vitor, e nos credenciou para estar aqui hoje. Então, até 23h59 de hoje, você tem a oportunidade de adquirir o curso DNA Tricolor pelo valor de R$ 83. E aí, Vitor, se tem alguém em dúvida ainda, deixa eu contar, tá? Você pode pedir
o seu reembolso, você pode pedir que o seu valor investido seja reembolsado. Se você não estiver satisfeito, você tem 7 dias, você tem 1 semana para isso. Inclusive, se você quiser se matricular hoje, esperar o resultado do jogo de amanhã para decidir se você pede reembolso ou não, Vitor, essa é uma opção. A gente está te dando, inclusive, essa opção. Você tem esse direito como forma de minimizar o teu risco. Então está disponível para você. Tudo isso é possível se você ainda não está à vontade para investir. Eu acho improvável, Vitor, que depois que você ingressar na plataforma e tiver acesso a todo esse conteúdo, a toda essa experiência, você queira desistir, né? A gente está há 5 anos no mercado, capacitando dezenas de milhares de alunos e são raras as ocasiões em que isso acontece, Vitor. E eu acho que na Lion Academy vai ser ainda mais raro diante de toda essa oferta, de toda essa entrega que a gente preparou. Mas está disponível para você, se é o caso. Então, se você tem interesse, não deixa para depois. A gente está com uma equipe completamente disponível lá na sede do Futebol Interativo em São Paulo para te atender agora. Então, se você quer se matricular e não quer correr o risco de perder essa oportunidade, comenta agora no grupo: eu quero me matricular. É só comentar: eu quero me matricular, e um dos nossos consultores de plantão vai te atender e vai te ajudar a garantir a sua matrícula antes da meia-noite de hoje, fazendo assim com que você obtenha o desconto, a super promoção que a gente apresentou aqui na noite de hoje. Vitor, a gente agora vai correr para a nossa próxima live, onde a gente vai falar sobre gestão executiva. A gente vai estar daqui a pouco, inclusive, recebendo, Vitor, um grande ídolo da história do Fortaleza, tá? Eu não vou dar spoiler, mas tem um grande ídolo da história do Fortaleza chegando daqui a pouco aqui para estar comigo apresentando a próxima aula, que é uma aula onde a gente vai falar sobre gestão executiva. Quem tiver interesse, inclusive, em continuar, a gente está deixando o link da próxima aula nos grupos de WhatsApp, tá? A gente está enviando os links daqui a pouquinho aí nos grupos de WhatsApp para você também ter acesso à próxima aula. Todos vocês que estão nos grupos do DNA Tricolor vão ter acesso. Aquelas pessoas que já estão no grupo da gestão executiva automaticamente já irão receber o link da live no grupo. Mas antes disso, Vitor, queria que você deixasse um recado final para todo mundo que nos acompanhou. Acho que a gente teve aqui a oportunidade de, durante 90 minutos, né, exatamente o tempo de um jogo de futebol, apresentar a Lion 2.0, apresentar as oportunidades que essa indústria do futebol oferece. E agora a bola está com os nossos futuros alunos, né? A decisão de dar esse passo ou não nas suas carreiras está definitivamente com eles. Mas antes deles decidirem, se é que alguns ainda não decidiram, eu queria que você pudesse deixar um conselho para todo mundo que nos assistiu e dizer o que você deseja para esses futuros profissionais de futebol, para essas pessoas que vão estar cada vez mais envolvidas com esse esporte fascinante. Olha, primeiro eu queria te dizer que o cara que vai estar aqui daqui a pouco, poxa, esse cara fazia gol, hein? Esse cara me deu muitas alegrias quando eu era mais... E gol bonito, tá? Só golaço. A cavada dele era... E ele teve musiquinha que todo o Brasil conheceu. É um cara muito bom e vai estar aqui daqui a pouquinho conosco, né, para falar sobre o próximo curso. Mas, só complementando, Jorge, o que você falou, eu acho que essa oportunidade, ela é incrível, ela tá com um desconto muito grande para hoje. Então, se eu pudesse dar uma dica, não deixa para amanhã. Não é todo dia que você vai ter a oportunidade de, com um investimento baixo, né, você ter acesso a um conteúdo tão qualificado, com pessoas tão qualificadas, tá? Volto a dizer, ter uma aula, ter uma consultoria, uma mentoria, digamos assim, com esses profissionais que você viu, com o presidente Marcelo Paes, com o Alex Santiago, com o Vojvoda, realmente não deixe para amanhã. Vai lá, segue o passo a passo aí que o Jorge falou, garante a sua inscrição e quem sabe vencer aqui um colega da gente daqui a pouco, porque, lembrando, tem 5 pessoas, né, dos que participarem do curso, que vão ter a oportunidade de ter um trabalho prático, né, dentro do clube durante um pequeno período e quem sabe ali pode ser uma oportunidade de trabalhar junto conosco, né? Seja aqui
no Centro de Excelência, seja no CT de Maracanaú. Essa é uma grande oportunidade para quem quer realmente avançar dentro da sua trajetória de carreira do futebol. Seja alguém que já trabalha no futebol, seja alguém que vai dar os primeiros passos. Esse é o curso DNA Tricolor, agora devidamente apresentado para toda a nossa audiência. Espero que vocês aproveitem muito essa condição especial que a gente preparou para a noite de hoje. E lembrando, pessoal, é só até hoje. Amanhã não tem mais condição especial de desconto. Daqui a pouco a gente está entrando na próxima live, na verdade estamos entrando agora na sequência, o link já está no grupo, o nosso convidado já chegou aqui e a gente vai entrar ao vivo agora para falar de gestão executiva. A todos os nossos alunos, muitíssimo obrigado, sejam bem-vindos à Lion Academy 2.0. A gente se encontra daqui a pouco com o início da turma. Obrigado, tchau, tchau, estamos indo para a próxima live, o link está no grupo.